Opa, e aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui, para mais uma novidade, mais uma vez falando sobre Jurassic World Rebirth. E para terminar essa saga aqui de todos os dinossauros que vão estar presentes no filme que a gente tem vazamento até agora, hoje vai ser um vídeo sobre o Quetzal, exato, o Quetzalcoatlus que vai aparecer em Rebirth, que cara, sinceramente, muita gente criticou o design, eu gostei, não tem como ser cinema igual os Dominion, que aquele design de Dominion eu acho que é o melhor design do filme inteiro. Mas, bem, eu hoje vou defender, falar coisas que eu sei e o que teremos sobre o Quetzal no filme. E coisas interessantes que sabemos sobre ele até agora. Porque desde o último vídeo sobre Rebirth aqui no canal já passou um bom tempo. E eu, antes de começar esse vídeo aqui, eu tava pesquisando algumas coisas pra passar pra vocês. Então deixe seu like, se inscreve no canal, porque o vídeo vai começar. Ok, sabemos que o Quetzalcoatlus foi o maior ser alado que já existiu, e na franquia ele toma esse posto mais ainda do que na vida real, porque na vida real o Quetzal tinha o tamanho, ou até podia ser maior do que uma girafa. Na franquia ele é bem maior, ele é mais alto do que um T-Rex, ele é mais alto que o Giga, se eu não me engano. O Quetzal é um colosso na franquia, em altura. Ele é tão grande que é dito que ele teria a capacidade de matar até carnívoros de porte médio, com o seu tamanho e a sua veracidade e força. Então ele é um bicho muito forte, tá galera? É um outro patamar. Mas aqui em Rebirth temos um novo design, que, vamos dizer assim, diminuiu bastante o tamanho do nosso queridão, o Quetzal de Dominion, Porque lá ele era colossal. Os pterossauros que ficavam gigantes perto dos humanos pareciam anões perto dele no prólogo. E aqui, o Quetzal que a gente vê, ele se classifica mais parecidamente com uma outra espécie de pterossaurídeo. Só que dessa vez, ao invés de ser o maior, é o mais pesado que já existiu, o Radsagopteryx. Cara, as semelhanças são muito grandes entre os dois. Ambos não são tão grandes e não têm um pescoço tão esticado como o Quetzal, mas tem um porte mais musculoso, mais volumoso, tem um crânio maior e aparentemente são mais ameaçadores. Esses 4 pontos o Radsagopteryx tinha acima do Quetzal, beleza? E eles têm cara de serem muito mais pesados, tanto é que quando eles voam, eles são mais devagares, eles não voam tão rápido, e além de que eles têm sons bem diferentes do de Dominion. E tem umas pessoas que fizeram uma teoria de que ele pode ser sim uma mistura de um Radsagopteryx com o Quetzal, por causa que na franquia, como em Rebirth, os dinossauros que vão ser apresentados são as primeiras ideias, os primeiros conceitos, e muitos deles nasceram com gigantismo, doenças genéticas, e também deformidades, como o próprio T-Rex, Eles podem não ter nascido 100% como os cientistas queriam, porque os dinos de Nublar, Sorna, Mantacorp, etc., Biosig, são 60% para 68% iguais ao que eles seriam na vida real. E já os de Rebirth seriam cerca de 40%, 50%, bem menos, beleza? Ou seja, eles têm muito mais detalhes do que um bicho não teria na vida real e nem poderia ter, por mais que o design do espinossauro para muitos seja mais realista do que o de JP3, mas ainda assim, cara, é o que muitas pessoas falam, isso daqui é uma verdade. Não é porque tem uma vela de N e uma cauda de remo que o bicho é realista. Eu sei que muitas pessoas já falaram que ele tá assim, muito parecido, mas não chega a ser um 100%, galera, logicamente. Mas bem, voltando ao Quetzal, cara, ele tem muito uma aparência de um Radsagopteryx, e como eu tava dizendo, eles podem sim colocar uma ideia de que teve o genoma dos dois, já que o DNA do Quetzal poderia estar sendo inicialmente clonado, e por eles não terem conseguido colocar tudo, não criar um DNA inteiro, nem com DNA de sapo, que é o que eles usaram na engine, eles podem ter usado a desculpa de que botaram um DNA de Radsagopteryx ou outro pterossaurídeo grande, como um pterodáctilo, um pterossauro e etc. Até o próprio Zungaripteros está aparecendo aí na tela, que até o bico dos dois são bem semelhantes. E aí, eles podem ter feito isso e nasceu esse Quetzal. Aparentemente, galera, a altura desse Quetzal vai ser 2,8 metros a 3,10 metros de altura. Carnívoro voador do tamanho de um F-16. Mas bem, isso se leva a tudo à deformidade, as diferenças que ele sofreu no seu genoma, beleza? Mas ainda assim não tira o fato de que ele deve ser bem mais agressivo e versátil do que o de Dominion, tá bom? Tanto é que eles estão em grupos e como os cientistas não iriam conseguir sedar um bicho desse, eles tiveram que pegar pelo ovo, E esses bichos estavam se reproduzindo, isso é interessante, eles conseguem se reproduzir. Eles não têm deformidades sexuais, eles conseguem se reproduzir sim. E aparentemente, muitos dos Quetzal vão ter um grupo de Quetzal no filme. E muitos vão ter sido já os filhotes que cresceram, de outras gerações. tá bom? Por causa que o parque, a Isla Muerta, né, que é a ilha do filme, existe desde JP1, antes de JP1. Então faz muito sentido já terem muitos filhotes e outros píteros, outros Quetzals crescidos.
beleza? Mas agora, entrando em um detalhe de, cara, quais vão ser as habilidades e o que esse bicho vai fazer no filme? Bem, ele parcialmente vai ter cenas de ação e suspense no filme. E ele vai perseguir sim os protagonistas, mas aparentemente ele vai ser afugentado pelos espinossauros ou pelo Dronzer, ok? Ao chegar mais perto do solo, tentando pegar os protagonistas. Tanto é que tem uma cena sequência que depois daquela masmorra que eles entram pra pegar o ovo do Quetzal, eles passam por um lago, que é bem parecido com um lago que tem os botes pra fugir do Tiranossauro, que no caso é o Dronzer. Então o Dronzer provavelmente vai espantar esses Quetzals, ou o Dilophosaurus que eu fiz no vídeo passado, que ele vai ter cerca de 3 metros de comprimento, vai ser bem mais grande do que o de Nublar e das outras ilhas, então ele tem capacidade sim pra espantar um bicho desses, ainda mais que nos vazamentos diz que o veneno do Dilo é uma coisa que assusta qualquer bicho da ilha, independentemente, beleza? Então faz muito sentido eles poderem botar o Quetzal pra correr, ou no máximo afugentar eles. Por exemplo, ele taca o veneno em algum deles e começa a rasgar a asa ou algo do tipo, e os Quetzals vazam, beleza? Faz sentido sim. Ou então, tem o outro que as pessoas estão achando que vai ser isso, que eles vão entrar em uma mata fechada, que vai ficar complicado dos Quetzals acertar. Então tem que vai até ter um que vai ficar preso em volta das árvores, e aí os outros vão ficar pra trás pra poder salvar ele. Já que os Quetzalcoatlus, galera, eles eram piscívoros, eles tinham um foco principal, mas qualquer coisa, eles eram animais considerados até com TDAH, pra vocês terem ideia, que animais têm sim, tá? Tem até animal que tem autismo e outras coisas do tipo, mas isso não é um assunto. Bem, eles podem ter até a cerca de TDAH que os pterossauros poderiam ter na vida real, cara. Que eles falaram que pode sim ter na franquia, até tendo em Fallen Kingdom e em Rebirth. Em Dominion. Que o do Quetzal, quando ele fosse atacar o avião da Kyla, ele ia começar a ficar confuso com os outros pterossauros seguindo ele. Ele ia começar a tentar atacar eles e perder o foco no avião, e por isso que o avião ia cair e ele não ia seguir o avião. Isso pode acontecer aqui também, tá? Os outros Quetzals podem vir pra ver o que aconteceu com o Quetzal que ficou preso nas árvores, eles perdem o foco nos protagonistas. Isso pode muito acontecer, é uma desculpinha de roteiro muito simples e muito óbvia, cara, que faz até sentido pra seguir a trama. Então eu acho que isso pode acontecer, sim. Já em habilidades, cara, os Quetzals do filme não tem muita coisa a apresentar não. Eles são criaturas que não são tão adaptadas ao piscivorismo, eles não são tão piscívoros, por causa que o módulo de bico canal que eles têm, que parece um cano mais grosso, é feito para matar e dilacerar carne. Isso foi dito na própria Wiki. Eles são feitos para dilacerar carne e não comer 100% peixes. Beleza? Então eles caçavam sim os parasaurolophos, os hadrossaurídeos e outros pequenos ou de médio porte dinossauros herbívoros que tem na Isla Muerta, ok? Então sim, eles não eram 100% piscívoros, eles se alimentavam de carne. Claro que eles podiam caçar uns peixinhos ou outros, porque isso faz parte da proteína corporal desses animais piscívoros, né? Os animais alados da franquia, beleza? Então faz muito sentido sim isso acontecer junto com a carne. Eles podiam ser também carniceiros, comer carne morta e deslacerada por outros carnívoros, espinossauro, T-Rex e etc, beleza? Ou até carcaças que a Mosasauro caça e deixa pela superfície. Por causa que, galera, tem uma coisa que eu vou falar no vídeo da Mosasauro, mas já vou entrar no detalhe aqui. Tem motivo pra ela não sair das redondezas da ilha, e eu vou explicar no vídeo dela, que vai ser o próximo, beleza? Então fiquem atentos. Mas bem, de habilidades, como eu disse, eles não tem muita coisa interessante não, tá, galera? No máximo, eles podem ser melhor em combate ou em atacar do que o Quetzal de Dominion. Mas tirando isso, eles não tem nenhuma diferença. Não tem uma camuflagem, não tem uma diferença morfológica ou neural, eles não tem nada demais. Infelizmente, até agora são os únicos bichos que não tem nenhuma informação interessante sobre eles. São só os Quetzals pra estar no filme e modificar um pouco a ideia de ser sempre pterossauro, uma coisa clichê. Mudaram um pouco agora a ideia, mudaram o design, como foi a ideia de Rebirth, mudar o design das criaturas, deixar mais assustador e com um tema mais ficção científica e deixar um pouco o lado realista, beleza? É mesmo, é? Claro que a questão realista dos dinossauros, o lado realista vai ter sim no filme bastante na convivência deles, mas a parte da estética, nem tanto, ok? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tudo sobre o Quetzal aqui, que eu achei, que eu tenho de informações sobre ele, e fiquem atentos porque o próximo vídeo vai ser sobre a Mosasauro e sobre ela, eu tenho muita coisa pra falar. Então é isso, tchau, tchau, fiquem com Deus, e quem acredita em Deus, fica com Big Bang.